Bom, começando aqui a apresentação, nossa dupla é composta por eu, Matheus Barbosa, e por Vinícius Brito, e a gente vai fazer um comparativo entre o MySQL e o MySQL, em termos de indexação. Bom, aqui a gente tem um sumário da nossa apresentação, então a gente vai começar com a introdução sobre indexação. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre indexação em termos do MySQL e do MySQL. E aí a gente vai começar com os testes e o comparativo que foi feito, né? Falar um pouco sobre os resultados desse comparativo e finalizar com a conclusão. Bom, a indexação é um recurso muito importante dos bancos de dados e dependendo da forma como os índices foram definidos e a indexação implementada, pode trazer uma série de benefícios, principalmente relacionados ao aumento de performance, né? E a indexação permite a organização dos registros internamente no banco de dados, né? Então, uma tabela sem índices, os registros ficam desorganizados e isso pode impactar na performance, né, das consultas. E a indexação também possui efeitos negativos, né? Dependendo de como os índices foram definidos, eles podem não ser utilizados pelo banco de dados e eles vão apenas, né, ocupar espaço em disco. E também eles têm um impacto negativo nas operações de inserção, atualização e remoção. Isso acontece porque os índices são uma estrutura mantida internamente no banco de dados e quando os registros são modificados, os índices também precisam ser modificados para refletir, né, as mudanças que ocorreram na estrutura. Então, por isso é preciso projetar os índices apropriadamente. E aqui a gente tem algumas, né, dicas sobre a criação de index dos índices. Então, eles são principalmente utilizados em cláusulas where, cláusulas join, seja inner join, left join, right join, e também em order by e group by. Então, chaves estrangeiras, por exemplo, são muito utilizadas em cláusulas joins, então elas são bastante apropriadas para terem índices, né? E também avaliar a necessidade da utilização de índices compostos. Se todas as colunas que formam o índice composto não forem utilizadas em consultas, então o banco de dados ele vai priorizar utilizar os índices que estão definidos em uma quantidade menor de colunas, né? Bom, fazendo um comparativo agora sobre a tecnologia tradicional, né, que é utilizada pelo MySQL, em que a gente tem um servidor, né, de banco de dados operando em uma única máquina, versus uma tecnologia distribuída, que é a tecnologia do MySQL, em que ele opera em um cluster, né? Então existem vários computadores que são chamados de nós e eles trabalham em conjunto para entregar um processamento distribuído, um processamento paralelo e um poder de armazenagem de dados bem maior do que as tecnologias tradicionais. O MySQL se trata do SQL convencional, né? E o NewSQL é uma nova categoria de banco de dados, né? Que justamente tem essa ideia de trazer um poder de processamento maior, ser algo mais escalável e distribuído, mas ele continua trazendo algumas características interessantes do SQL, né? Então o NewSQL tem muito a ver com a área de Big Data, que é definida principalmente pela grande variedade de dados, né? Dados estruturados, semi-estruturados, também a velocidade de acesso aos dados e o volume de dados. Então, Big Data lida com quantidade de dados muito expressiva. Bom, falando aqui um pouco sobre os principais tipos de índices, a gente tem o Unique Index, que é um índice que define valores únicos para determinada coluna. O Primary Key, que é o índice da chave primária, que também define valores únicos. E também ele define que os valores não podem ser nulos. O Regular Index é um índice convencional, que é utilizado só para acelerar as operações de busca. A gente tem o Full Text Index, que é utilizado quando se deseja, né, indexar uma palavra ou uma frase de um bloco de texto. E assim a gente evita indexar o bloco de texto inteiro. E os índices também podem ser clusterizados ou não clusterizados,
os índices clusterizados, eles obrigam que a ordem em que os registros são mantidos na tabela seja a mesma ordem dos índices, enquanto que os índices não clusterizados, eles utilizam apontadores para os registros na tabela. Falando um pouco agora sobre a estrutura de dados dos índices, o MySQL utiliza o B-tree e o hash. O B-tree, né, é a árvore B de busca, e o hash é uma tabela hash que utiliza uma função de hash para indexar essa tabela. O MySQL possui o B-tree também, mas na verdade esse B-tree do MySQL implementa uma skip list. Eles usam o nome B-tree só para manter uma equivalência, né, da sintaxe do MySQL para o MySQL. Então as skip lists, elas permitem que os registros sejam carregados na memória, que acelera as operações de consulta. E o Clustered Column Store, ele tem uma estrutura semelhante aos índices clusterizados do MySQL. Bom, falando agora sobre a configuração do ambiente, o MySQL disponibiliza dois produtos, o MySQL convencional e o Helios. O Helios ele funciona na nuvem e não é gratuito. Então a gente utilizou a versão convencional e a gente precisou fazer um cadastro para obter uma chave de licença. E aí a gente utilizou o Docker para rodar o MySQL. Enquanto que o MySQL foi instalado nativamente na máquina e a gente obteve ele do site oficial do MySQL. Uma coisa interessante sobre o MySQL é que ele disponibiliza uma plataforma, né, online, que é o MySQL Studio, que é bem similar ao PHP-MyAdmin, e ele exibe informações sobre o cluster, sobre os computadores, o uso de memória dos computadores, os bancos de dados que a gente tem no cluster, e também a gente pode fazer as operações básicas lá de SQL direto desse painel. Aqui é Vinícius Brito e agora eu vou falar um pouco sobre as comparações entre o SGBD do MySQL e o MainSQL. Para fazer esse comparativo, foi utilizado o computador com Windows 10, processador i5 9600K e 16 GB de RAM. A base de dados que foi utilizada foi a da Polícia de Nova York, baseada nas colisões de veículos motores. Foi utilizada uma base de dados com com exatas 50 mil linhas. Para fazer essa inserção, também foi utilizado um script PHP, que pegou a base de dados em CSV e fez o SQL insert. Para as consultas, os scripts criados eles vão rodar em ambos os SGBDs, pois, visto que o MySQL é um SGBD muito popular, o MySQL tenta deixar a sua sintaxe o mais parecida possível. Então, para fazer nossos testes, nós fazemos um select na tabela occurrences com o where filtrando por data de ocorrência acima de 1º de janeiro de 2017. Também é feito o select na tabela occurrences, onde verificamos se o número de pessoas, pegamos o número de pessoas atingidas acima de 2 e o número de pessoas mortas abaixo de 1. E um terceiro select pegando o tipo do veículo, o vehicle type code 1, a quantidade deles, porque está sendo da tabela occurrences com a cláusula group by, que vai juntar todas baseado no vehicle type code 1. E é feito aqui para poder saber quais foram as estratégias de consulta que foi feita. Os índices criados para poder otimizar essas consultas foram o índice em data accuracy, com a sintaxe criar o índice, o índice composto de número de pessoas atingidas e número de pessoas mortas, já que nosso select irá fazer uma busca com ambos, e um índice de veículos do vehicle type code 1, já que a gente tem a cláusula do group by, selecionando eles.
Sem o índice, nossa consulta filtrando pela data de ocorrência, ela demorou no MySQL 70 milissegundos e ela utilizou a cláusula where, que é a que tem, assim como o MySQL eu também usou a cláusula essa que demorou 159 milissegundos, o que é uma diferença bem considerável entre ambos. Para a nossa segunda consulta, que ela verifica dois filtros seguidos. O nosso MySQL ele levou tempo de 50 milissegundos, utilizando o where em ambos, e o MySQL levou tempo de 88 milissegundos. Novamente, o MySQL ficando mais rápido. E nossa terceira consulta, o MySQL também está consideravelmente mais baixo. A gente faz uma consulta dando um group by em vehicle type code 1 e o MySQL demora 19 milissegundos ao tempo que o MySQL demora 118 milissegundos. Indo agora para os índices, nossa primeira consulta, que olha pela data de ocorrência, o MySQL, ele, na sua busca, ele usou o índice de data occurrence e diminuiu o tempo para 35 milissegundos, diminuiu pela metade. Enquanto o MySQL, ele indicou que poderia usar o índice, só que ele usou a cláusula where. E assim ele manteve o tempo de 103 milissegundos. Nosso segundo select, onde temos o uso aí de dois filtros e foi criado um índice composto. O MySQL levou o tempo de 1 milissegundo e usou o índice composto, que diminuiu consideravelmente, enquanto o MySQL demorou menos ainda, 0 milissegundos, porque ficou ainda abaixo do que é pego. Então, e ele usou o índice composto. Nossa terceira consulta, nosso terceiro select, que ocorre um group by em vehicle type code, também foi criado um índice e o MySQL ele usou esse índice, diminuindo o tempo para 8 milissegundos, e o MySQL também demorou 8 milissegundos usando também o índice. Concluímos então que os índices são uma ferramenta muito importante para a velocidade das consultas no banco de dados. Eles otimizam muito e reduzem consideravelmente o tempo quando bem utilizados, mesmo tomando um certo espaço a mais para isso. E nas nossas comparações observamos que o MySQL no geral ele teve um desempenho superior ao MySQL. E temos aqui ainda essa questão da tecnologia de cluster contra a tradicional, porque o MySQL, ele na verdade o potencial dele é quando está em clusters, em várias máquinas, fazendo essas operações simultaneamente. Bem, esse é o nosso trabalho final da matéria de banco de dados da Universidade Federal da Bahia, ministrada por Daniela Barreiro. E fizemos essa comparação entre um SGBD tradicional, que é o MySQL, com um SGBD do conhecido NewSQL. E aqui são nossas referências. Obrigado pela atenção e valeu.